Boa noite. Bem-vindos ao quarto dia da 39ª Semana Espírita de Feira de Santana. Nesta noite, teremos a palestra A Influência dos Espíritos em Nossas Vidas, proferida por Paulo de Tarso. Lembramos que todas as noites, a partir das 19 horas, teremos um momento de arte. E nós, acabamos de, com muita satisfação, assistir à Orquestra Santo Antônio Neugibá, da cidade de Conceição do Coité. Um momento de arte e um show, diga-se de passagem. O Conselho Regional 3 da Federação Espírita do Estado da Bahia agradece a presença de todos. Saudamos os presentes e também os internautas que nos assistem por meio da FEB TV e da Rede Amigo Espírita. E agora, convidamos para proferir a palestra A Influência dos Espíritos em Nossas Vidas, o confrade Paulo de Tarso. Meus irmãos, boa noite. Que a paz do nosso querido Mestre esteja em nossos corações e que a espiritualidade presente muito forte nesta casa nos ajude no trabalho de hoje. Eu gostaria de dizer da minha alegria de estar com vocês nesta noite, nesta Semana Espírita, nesta querida cidade de Feira de Santana, nossa princesinha do sertão, que ontem fez aniversário, está um aninho, mais madura, mais experiente. Parabéns, Feira de Santana. E a todos os nossos irmãos que se encontram aqui nesta casa hoje, para falarmos a respeito de um tema que preenche todos os dias das nossas vidas. Mas, naquele tempo, era uma situação extremamente difícil, sobretudo para os franceses, que amargavam uma guerra de mais de 100 anos. Esta guerra levava a França ao extermínio. Em todos os lugares havia a morte, havia o aniquilamento, havia a destruição. Os lugares, os campos, haviam virado deserto, se transformado em deserto, e em substituição às árvores estavam corpos mortos. Pessoas que se afogavam no sangue daqueles mortos, daqueles caídos das guerras entre os ingleses e os franceses. Mas era um desespero. 4 já eram as derrotas da França e a França capitulava de joelhos. O seu rei, ele era um louco e estava desesperado, não sabia mais o que fazer e entregava todo o reino da França aos ingleses. Mas haviam resistências, haviam pessoas que ainda resistiam àquele poderio inglês e diziam ser possível reverter a situação da França, devolvendo ao seu povo o seu país. Mas nenhum poder do mundo, vai dizer Leon Denis, será capaz de salvar uma nação que entregou-se por si mesma, perdeu totalmente a força de viver. A situação da França era de tal forma calamitosa que as pessoas mortas eram comidas pelos lobos e aqueles que sobreviviam se escondiam nas cavernas, no subterrâneo, para poder fugir da sanha dos ingleses. Mas apenas uma força extrafísica, uma força de outro planeta, seria capaz de salvar a França. E diziam alguns videntes que descerá uma armadura, e essa armadura será capaz de devolver a França ao seu povo. Não foi por menos que no ano de 1412, ali num pequeno distrito de Domremy, nasce a pequena Joana. Joana era uma menina pobre, nascida num casebre de uma família da agricultura, e ela, quando não estava com a charrua do seu pai, ajudando no campo, estava tecendo com a sua mãe,
não tinha a menor instrução, nem muito menos a menor possibilidade de imaginar que nas suas mãos um futuro tão glorioso assim esperava. E foi exatamente isso que acontece. Um belo dia, meio-dia, ela está chegando perto de uma igreja, quando ela ouve uma voz que diz assim: filha, ser doce e amável, e segue a igreja. Ela não entendia exatamente o que estava acontecendo, não havia ninguém, apenas uma luz que se apresentava para a doce e amável Joana. Joana começa então a frequentar a igreja, e a fé se constitui no seu sustentáculo, no sustentáculo do seu coração. Mas essa moça vai continuar recebendo as mensagens daqueles que se apresentavam como São Miguel, Santa Catarina e Santa Margarida. Elas eram as vozes que inspiravam essa moça, e um belo dia disseram a ela, quando ela tinha 17 anos, vai e procure aqueles que ainda resistem para salvar o seu reino e devolver ao seu rei o seu trono. Imagina, uma menina de 17 anos, analfabeta, completamente despreparada, ser ela aquela que iria devolver à França o seu poder? Como assim? Mas ela estava seguindo a fé, porque as suas vozes diziam: deposite no Senhor toda a sua crença, toda a sua força, todo o seu empenho, e tudo vai dar certo, Deus vai te ajudar. E ela então foi em busca dos soldados, e lá, vestida de uma armadura, foi aceita depois de muitos testes que fizeram com ela. Perguntavam de tudo, e ela respondia sobre tudo, porque afinal de contas, Joana bebia de uma fonte que não era comum, não era a fonte que nós, mortais, podíamos estar ali sendo perguntados sem saber o que íamos responder. Joana sabia exatamente, porque ela era inspirada para responder aquilo que era necessário para que aceitassem Joana como soldado da França. E Joana entra no exército, e não somente isso, fizeram um teste com ela. Colocaram o rei disfarçado dentro de uma sala de nobres, vários nobres vestidos a caráter, e ela entra e, sem nunca ter visto este homem, se coloca diante dele e diz: eis aqui o seu soldado que vai te ajudar a recuperar o poder da França. E foi justamente com essas visões e com essas possibilidades que Joana orienta os soldados franceses, que começam então agora a derrotar os ingleses. Porque eles estavam empoderados, agora não eram mais soldados famintos e derrotados, era o exército de Deus contra os ingleses. Os ingleses não suportaram esta pressão, e com alguns poucos meses, a França consegue bater em retirada os ingleses, que não ficaram muito satisfeitos com essa situação. Pegaram a pobre Joana e colocaram ela num calabouço, presa, completamente submissa a um julgamento sem absolutamente nenhuma chance de absolvição. E Joana então é condenada, depois de mais um inquérito, que perguntavam a ela: como você ouve essas vozes? O que essas vozes dizem para você? Por que você diz tal coisa? Onde você encontrou tal ensinamento? E ela diz: no meu livro estão escritas coisas que no livro de vocês não vão encontrar. Eu leio nos livros de Deus, e os livros de Deus me ensinam exatamente as coisas que eu preciso saber para poder fazer aquilo que eu tenho que fazer. Então foi assim que Joana vai à fogueira. Mas só que antes dela ir à fogueira, ela tem o silenciar das vozes, e ela diz: eles me abandonaram. Me abandonaram porque não vão me dizer mais nada a respeito disso. Por que é que eles não vêm aqui agora para me dizer para onde eu vou? Qual é o sentido disso tudo? Será que eu errei? Não, as vozes não diziam absolutamente nada para Joana. Ao invés disso, o silêncio total. Quando ela já estava amarrada e estava ali agora o crepitar da fogueira nos seus pés, ardendo a sua pele, já quase em brasa, ela diz então: é verdade, eles não mentiram para mim, eles não me abandonaram. Quem sabe o que Joana via naquele instante? Será que não foi de novo aquela visão espetacular daquela igrejinha ao meio-dia que iniciou a sua mediunidade ostensiva?
será que não foram as portas do céu? Quem sabe somente Joana assim poderá dizer, se algum dia ela tiver vontade de falar. Mas o fato é que essa presença espiritual na vida dos homens não é algo de Joana, nem muito menos algo novo. É algo que vem de muito tempo, porque Sócrates, ele convivia com a presença de uma voz que ele chamava do seu dímon. E ele dizia que essa voz o inspirava em todos os momentos e em todas as circunstâncias da sua existência. Inclusive até advertia amigos, quando ele chamava os seus amigos, dizia, não vá para tal lugar, porque pode acontecer coisas com vocês que isso não vai ser bom. E as pessoas diziam, que nada, Sócrates, isso aí é conversa mole. Não, eu não acredito nisso. Iam, e quando chegava lá, eles se encontravam com o destino que estava exatamente previsto. Então era assim que Sócrates chamava a eudaimonia. A eudaimonia era exatamente um motivo de felicidade, dizia Sócrates. É feliz aquele que tem um daimon pessoal, do bem, que vai fazer justamente essa orientação capaz de conduzir as nossas vidas para um destino certo, muito mais seguro. Eu às vezes fico pensando assim, não seria muito melhor se nós tivéssemos nosso mentor aqui do lado, conversando com a gente, dizendo assim, Paulo, não faça tantas besteiras, faça coisas mais certas, preste atenção, Paulo, nas coisas que você faz. Mas ao mesmo tempo, assim nós não teríamos a capacidade do nosso livre-arbítrio de escolher nossos próprios caminhos, de experimentar os nossos próprios erros. O que seria de nós se nós não tivéssemos a capacidade de errar e pagar pelos erros que cometemos? Então é desta forma que os nossos espíritos amigos devem estar se comunicando conosco nesse instante, soprando aos nossos ouvidos e às nossas consciências momentos de reflexão a respeito do melhor caminho a seguir. Mas será exatamente no Manual da Vida Espiritual, escrito por Allan Kardec, publicado durante o dia 18 de abril do ano de 1857, quando Kardec então apresenta para a humanidade o manual de como nós funcionamos do ponto de vista da dimensão espiritual, de como a dimensão espiritual se comunica com a dimensão carnal, como existe esse intercâmbio entre vivos e mortos, e a partir daí Kardec faz uma pergunta que vai exatamente esclarecer sobre tudo isso que nós estamos dizendo. A pergunta 459 de O Livro dos Espíritos é: os espíritos influenciam em nossas vidas? E os invisíveis respondem: muito mais do que vocês imaginam. De ordinário são eles que vos dirigem. E assim a gente toma um susto. Como podem ser os espíritos a direcionar as nossas vidas? E a gente se lembra dos nossos tempos antigos, quando diziam que os fantasmas estavam por toda parte. Era a crença popular que falava a respeito de mortos que vinham puxar os nossos pés, assombrar os cemitérios, as almas penadas. Quem aqui não lembra de Pluft, o fantasminha? Ou aquelas outras figuras fantasmagóricas que aparecem nos filmes de terror, e a gente então começa a imaginar que o mundo dos espíritos é um mundo de almas penadas, que falam numa linguagem gutural, uma voz grossa, com aquela aparência de morto, aquela coisa absolutamente lúgubre e assustadora. Mas Kardec veio nos explicar que o mundo espiritual, em verdade, é uma continuidade das nossas existências de consciência, que não existem, na verdade, esses fantasmas como existiam nas crenças populares, e que as crenças eram exatamente as formas que nós tínhamos de interpretar o mundo, que se apresentava para todos nós de uma forma estranha. Afinal de contas, gente, nós vivemos no mundo tangível. Esse mundo que você pega as coisas e diz, isso existe porque as minhas mãos tocam essas coisas. Um fantasma ou um espírito é fruto da imaginação para muitos, porque afinal de contas eles não podem ser vistos, eles não podem ser tocados, eles não manipulam os nossos instrumentos da forma que nós desejamos ou que nós desejaríamos, eles não podem ser sensibilizados nos microscópios ou nas placas de Petri, e por isso os fantasmas ou os espíritos não podem ser estudados pelos métodos da ciência convencional. Não existe a menor possibilidade de, fazendo estudos, usando os eletrodos e os equipamentos que estão disponíveis hoje para se medir a densidade da matéria, nós podermos simplesmente fazer um experimento espiritual.
para fazer experimento espiritual, nós precisamos avançar um pouco mais no pensamento humano para chegar então e descobrir por que é que hoje nós temos tantas convicções de que de fato os espíritos existem e que eles se manifestam diuturnamente em nossas vidas. Será na virada do século XIX para o século XX, quando homens como Bohr, Planck, Einstein, Heisenberg, Swedenborg vão fazer experimentos e vão dizer que a matéria, na verdade, tem um substrato invisível. E esse substrato invisível, ele é a ação da consciência, e a consciência atua sobre esse substrato invisível, produzindo esse efeito material que nós temos. Em outras palavras, a física quântica, a mecânica quântica, os estudos da nova filosofia existencialista vão dizer que o nosso olhar consciente é responsável pela materialização do mundo concreto que nós experimentamos enquanto realidade objetiva. Em outras palavras, nós criamos nossa própria realidade através dos nossos próprios olhos, nós construímos a realidade tangível através das nossas percepções sensoriais, e nós só conseguimos entender a realidade como é porque existe luz, porque existe tato, porque existe energia. Mas esses espíritos, eles não estão longe disso. Eles vivem nesse mundo, só que numa dimensão diferente, numa dimensão um pouco mais etérea, uma dimensão que não pode ser percebida por este corpo cheio de limitações. Mas isso não impede que eles existam. E a física quântica vai dizer que o mundo imaterial, que o mundo das energias, vai formar campos, e esses campos se entrelaçam, esse entrelaçamento quântico, que é exatamente essa possibilidade de uma partícula se influenciar com outra partícula, ser influenciada por ela, formando os campos que Rupert Sheldrake, um biólogo, vai dizer que todos os corpos e todas as formas possuem um campo formador, que ele chama de campo morfogenético. Esse campo morfogenético, esse campo mórfico, ele é um campo que dá forma às coisas e mantém as coisas como as coisas são. É graças a ele que esse púlpito não se dissolve, sendo ele formado por partículas tão loucas como os elétrons. Os elétrons são loucos, eles vivem correndo para todo lado como meninos na hora do recreio. Imagina aqui agora uma ordem perfeita, mas dentro dessa ordem existe o verdadeiro caos. E isso é explicado porque existe um campo, assim como os nossos corpos também são feitos de campos, assim como nós vamos entender que esses campos se interpenetram uns nos outros, produzindo efeitos que nós podemos entender como telepatia, ou como aquela simples percepção de que eu chego num lugar e eu não sou bem recebido, de que eu não me sinto bem. Sabe isso? Alguém aqui já teve essa percepção de chegar no lugar e dizer, aqui tem uma energia que não está boa, não é? A gente costuma ligar essa antena e dizer, não está legal isso aqui. É exatamente a ação de uma força externa do nosso psiquismo que faz com que todos nós estejamos imersos nesse grande mar de campos e de influências do pensamento. Essa é a nova percepção da realidade moderna, aonde o pensar de um homem influencia no pensar da humanidade, aonde o pensar coletivo influencia no pensar de uma sociedade, aonde nós temos que nos preocupar sim com as influências desses campos mentais que são chamados de mentosfera, de psicosfera, de pensamentosfera, vários nomes para a mesma coisa. Nós conhecemos muito com o nome de umbral também. O que é umbral? Umbral, André Luiz diz, começa na superfície da Terra, começa a partir das nossas emanações psíquicas, começa a partir dos nossos pensamentos que vão sendo plasmados neste mundo. Este mundo extrafísico, o nosso pensamento atua nele, produzindo formas, produzindo conteúdos, produzindo energia, produzindo esse campo que nós sentimos aqui na Terra. Essa preocupação é extremamente importante, porque nós temos que realmente estarmos atentos a essa questão quando nós estamos zelando pela qualidade do nosso pensar. Às vezes nós pensamos que para fazer uma revolução e salvar o país, nós temos que fazer como Joana, vestir uma armadura e ter um espírito bom do nosso lado, nos inspirando na qualidade de São Miguel. Mas muitas vezes basta ficar em casa pensando no bem. Basta não pensar no mal,
basta pensar nas coisas boas, nas coisas espetaculares, basta pensar de que eu sou capaz, com o meu pensamento, de influenciar na mentosfera do mundo, criando uma atmosfera favorável para que nós possamos um dia, quem sabe, mudar tudo isso. Porque, de repente, eu estou pensando em algo complicado. Eu estou magnetizando uma energia ruim na minha casa. E, de repente, eu começo a ver que as pessoas também estão se sentindo assim. E logo o ambiente fica tenso, fica denso. E aí, quando a gente muda tudo, bota uma música e, de repente, sorri, ou então faz uma festa, ou então vem alguém e conta uma história engraçada e muda tudo. E de repente a gente nem lembra mais porque estava triste. A gente agora está feliz. A gente agora está exultante porque mudou o astral. Não é assim que a gente chama? O astral. O que é o astral? É essa energia psíquica que nos influencia e influencia a todos. Isso existe entre nós. Isso existe. E dentro da doutrina espírita nós estudamos essas influências muito pelos aspectos negativos da obsessão. E sobre a obsessão, eu gostaria particularmente de dizer que nós temos muito medo de espíritos, de pessoas que morreram. Nós temos e falamos muitas vezes que os nossos problemas são problemas espirituais. As pessoas muitas vezes chegam e vão fazer atendimento fraterno e perguntam assim, conta a vida toda e diz assim, é alguma coisa? A gente fica olhando assim, esperando ela fazer a pergunta matadora, mas ela pergunta, é alguma coisa? Claro que é alguma coisa, mas não é isso que ela quer dizer. É alguma coisa de outro mundo. É um espírito que está ali agora me puxando o pé. É o espírito que está negativando a minha vida. E vamos nos lembrar da psicologia que diz que as transferências são um dos principais instrumentos de defesa do ego. Quando nós simplesmente terceirizamos as nossas culpas. E nós temos agora espíritos para botar a culpa. Então por que a nossa casa espírita não está funcionando? Porque os espíritos ruins estão obsidiando a casa espírita. Por que a minha família não está funcionando? Porque só pode ser espírito ruim tomando conta da minha vida. E obviamente que eu esqueço que dentro da composição do homem existe um psiquismo, existe uma mente, existe um pensamento, que quem é o dono disso sou eu. E é exatamente dessa forma que a influência espiritual acontece. No momento em que eu formo uma consciência, no momento em que eu formo um pensamento, no momento em que eu formo uma sinergia, eu atraio aquela energia parecida com a minha para o meu campo, para a minha zona de influência mental. Então eu digo a vocês, se vocês passarem, aqui nós assistimos agora um espetáculo maravilhoso de música da melhor qualidade. Mas imagine que eu sou uma pessoa que eu adoro Wesley Safadão, e nada mais que isso. Eu só gosto de Wesley Safadão. Então se eu de repente chegasse num lugar como esse e começasse a ouvir as músicas que foram tocadas, eu começava logo a me coçar todo, a virar de um lado para o outro, esperando que horas você vai tocar aquela, do drink, da vodka, da siroque, que horas você vai falar isso, amigo, essas palavras? E elas não vêm, e eu vou embora, porque a minha sinergia, a minha sintonia não é essa. Isso entre encarnados. Então se você gosta de música clássica e passar num barzinho que está tocando ali a rocha, você não vai ficar, mas se você gosta do ritmo do arrocha, você vai entrar, vai ficar ali, porque aquilo é o que você sente. E obviamente que aqueles que estão do seu lado são também pessoas que sintonizam nessas mesmas vibrações. E é dessa forma que nós, então, construímos as nossas relações entre encarnados. É assim que a gente forma grupos, nós formamos grupos por sintonia do pensar, do sentir, do agir e do ser. E obviamente que dessa maneira nós não podemos imaginar que quando nós morremos e perdemos o corpo, nós vamos perder também a consciência. Não quero assustar vocês, mas quem gosta de Wesley Safadão agora gostará depois de morto também, provavelmente. Gostará depois de morto. E aonde estiver tocando uma vitrola com aquelas músicas, eis o espírito aqui do lado. Então vocês vejam que isso não é diferente. Da mesma forma que eu sou capaz, através do meu pensamento, de mandar uma mensagem através da telepatia, da mesma forma que eu sou capaz de fazer uma meditação pela paz no mundo, da mesma forma que eu sou capaz de fazer uma oração e ter a fé de que os espíritos, de que Deus,
o centro de tudo, está me ouvindo naquela prece, por que ele ouviria uma prece de um vil mortal se o meu pensamento não tivesse a força do carteiro astral? Não fosse ele capaz de ultrapassar as estrelas e as distâncias infinitas e chegar nos corações sintônicos com os meus desejos e os meus propósitos ardentes. É por isso que não adianta fazer oração da boca, porque a oração da boca não adianta, não sai, não conecta. Quando a mente não está fazendo isso, não adianta que não vai. É a mesma coisa de você pegar e ficar olhando para o telefone e dizer assim, vou falar com minha mãe. Olha para o telefone e fica conversando com o telefone sem ligar o número e sem pegar no telefone e fazer a conexão com o aparelho que vai receber aquilo lá. É por isso que Jesus dizia, quando você for orar, meu filho, preste atenção, se tranque no seu quarto interior, feche a porta do seu quarto interior, em secreto, peça ou converse, porque em secreto o Pai que lhe conhece, que está sintonizado com você, irá te atender. E é desta forma que nós devemos pensar a respeito dessas influências. Porque o que são os obsessores, senão aqueles espíritos que se aproximam de nós pelas nossas próprias tristezas, pela qualidade do nosso próprio pensamento. Esses espíritos, eles muitas vezes não são ruins, gente. Eles são bons, mas eles estão em estado complicado. Naquele momento, eles não querem prejudicar ninguém. As suas energias é que não estão boas. Quantas vezes a gente acorda e não está bem? Quantas vezes a gente acorda e diz assim, não fale comigo hoje não, que hoje eu estou péssimo. Não encoste em mim, deixe só. A gente não faz isso. Imagina que você fique com a sua energia negativa ao lado de alguém o tempo todo parecendo um gelo dentro do cafezinho. Vai estragar tudo. Então, na verdade, quando nós estamos zelando pela qualidade do nosso pensamento, estamos também cuidando desta qualidade das influências espirituais. Agora você imagina o seguinte, será que existe isso entre encarnados? Óbvio que sim. Será que existe obsessão de encarnados? Existe, porque estamos falando de campos mentais, estamos falando de espíritos que estão encarnados, mas que pensam, que plasmam sentimentos, que plasmam emoções, que são capazes de fazer a vibração soar ou ressoar por aí, aquilo que os físicos e os botânicos chamam de ressonância, que Rupert Sheldrake chama de ressonância amórfica. É essa capacidade dos campos se interpenetrarem e fazerem as suas comunicações. Então, no momento em que nós estamos vendo relacionamentos, onde uma pessoa é possessiva e a outra é submissa, nós temos ali um sádico e um masoquista convivendo e vivendo e se alimentando dessas dores. Você vê uma pessoa que apanha da outra e continua firme, aí você diz assim, por que se continua? Porque eu gosto. Eu mereço. A pessoa está se batendo, a pessoa está apanhando, porque quer, porque acha que é merecedora, porque não se acha digna de ser amada, e por isso qualquer coisa vale para estar sendo aceita. É o ticket da aceitação da sociedade pós-moderna, que nós não admitimos viver excluídos. Nós temos que ser aceitos, temos que ser laicados o tempo todo com o dedinho para cima, dizendo, você é ótimo, você está magérrimo, você é lindo, você come, nossa, lagosta, domingo, como você é rico, que maravilha. E é assim que a gente vai vivendo no mercado das carnes, que nós estamos expostos o tempo inteiro, e aí a gente diz, essas relações espúrias entre encarnados são verdadeiras obsessões terríveis, que muitas vezes começam antes das encarnações acontecerem. São espíritos que se encontram mais uma vez e essa relação é ruim. É ruim porque simplesmente a qualidade do pensar não melhora, a qualidade do ser não melhora, a qualidade do sentir é a mesma. E aí a gente fica dizendo, nossa, mas isso só pode ser influência espiritual. Mas é a do vizinho. Essa daí eu consigo ver sem ser evidente, eu consigo ouvir e falar sem ter mediunidades ostensivas. Mas será que existe isso entre encarnado para desencarnado? Sim, também.
Porque quando eu estou ali agora, passei do meu luto, eu já tenho 1 ano que eu me separei daquela pessoa que partiu para a continuidade da sua existência, e eu continuo ainda torcendo um lenço e chorando porque você me abandonou, e agora eu vou ser obrigado a tocar minha vida sozinho e assumir minhas responsabilidades que eu fugi minha vida inteira. Não foi isso que ele disse, ele está triste. Ele está triste porque a pessoa morreu. Mas 1 ano depois, e o pobrezinho coitado está querendo viajar e não consegue. Está querendo ir e aquela energia está trazendo ele o tempo todo. Isso não é obsessão também? É obsessão também. É preciso que lá no plano espiritual, ele vá num centro espiritual para fazer a desobsessão daquele encarnado que está me obsidiando. Isso tudo tem a ver com influência espiritual. Mas a influência espiritual também existe entre desencarnados? Sim, porque quando nós estamos concluindo as nossas tarefas existenciais aqui da carne, quando nós estamos trabalhando o nosso processo aqui da existência, nós criamos anfractuosidades, nós criamos resvalas morais, nós criamos problemas uns com os outros. E esses problemas, quando nós levamos para outra vida, eles continuam, a vida continua no outro palco, de outro jeito, com as desilusões. As desilusões são ótimas, porque as desilusões nos trazem a percepção de que antes eu estava iludido, e agora eu estou vivendo na real. Eu estou agora vivendo o mundo real, o mundo tangível, o mundo concreto. Eu não preciso mais de ilusões para tocar a minha vida. Mas essas condições espirituais, elas precisam acontecer. Elas precisam de maturidade, elas precisam que a gente amadureça, elas precisam que a gente cresça, que a gente desenvolva, que a gente consiga assumir realmente a responsabilidade sobre as nossas vidas. E eu pergunto a vocês, qual seria o sentido outro, senão aquele de estarmos todos hoje pensando a respeito do fato de sermos espíritos encarnados? O que muda isso? Muda tudo. Porque quando eu sei que, na verdade, as minhas relações vão continuar depois da vida, eu fico pensando assim naquela pobre moça que é casada com um rapaz que gosta de jogar bola domingo. E chega em casa, meio-dia, aquela chuteira imunda, com aquele veião imundo, e todo sujo de barro, e joga a roupa assim dentro da lavanderia. Como quem diz assim, alguém vai lavar. Não é? Não tem ainda aquele processo mágico da mentalização de uma roupa no plano espiritual. A lavanderia, roupa suja significa amor, sábado que vem tem mais. E às vezes, por conta dessa situação, todas as relações vão se desgastando, e isso fica muito complicado, e a pessoa chama um outro de estrupício, e etc e tal. Gente, resolve agora, porque depois volta. Volta, se vocês estão achando uma vida pouca, permaneçam brigando. Não precisa conviver, basta saber viver. Basta saber se relacionar, basta saber o respeito, basta saber que nós estamos aqui para resolver problemas. E quando esses problemas estão na nossa proximidade, que é o mais absolutamente normal, porque senão seria uma incoerência. Já pensou se eu nascesse em Jiquié e meu filho nascesse na Sibéria, como é que nós íamos nos encontrar? Muito difícil disso acontecer, teria que ter um bocado de coincidências, de sincronicidades para a gente estar junto. Então, para não ter dúvida, nascemos na mesma casa, nascemos no mesmo lar, nascemos presos pelos laços do amor, nascemos presos pelos cordões umbilicais da existência, e temos uma oportunidade de ouro, uma janela de oportunidade mágica, que é o começo das nossas vidas, para aprender a nos amar fortemente uns aos outros. E a partir daí, quando vierem ressumando as nossas memórias anteriores, das nossas briguinhas do passado, a gente então reconsidera tudo, porque afinal de contas o amor já nasceu, e agora aquilo do passado não importa mais. O que importa agora é o daqui para frente. Então, a primeira providência das nossas relações entre nós mesmos é olhar para a nossa pequena mentosfera. Nós.
enquanto seres individuais? Como está a qualidade do meu pensar? Nós vivemos hoje no relógio, e o nosso relógio é meio louco, agostiniano, eu diria. Agostinho dizia que há um problema em relação ao tempo, porque o passado, quando eu penso nele, não existe. Não há nada no passado. E o futuro? Também não, porque o futuro ainda não aconteceu. E o presente? Nossa, o presente é tão fugidio que quando ele chega, ele já se transformou em passado. O futuro é um presente que não existe, o passado é um presente que já deixou de existir, e o presente é algo que, quando acontece, já não existe mais. E a gente vive aonde? A gente vive ontem, carregando nossas culpas, carregando nossos medos, carregando nossas ansiedades. A gente vive ontem carregando a depressão, carregando esse flagelo que, segundo a Organização Mundial de Saúde, será a segunda causa-morte até 2020, que ceifa hoje cerca de 1 milhão de pessoas no mundo, que desistem de viver, jovens, pessoas jovens, que simplesmente abandonam a vida. A coisa mais especial, maravilhosa que pode existir é a existência humana, porque a existência humana significa dizer que algum dia, no plano espiritual, tocou uma sineta e disseram: Paulo, é tua hora de entrar em cena. Vai lá fazer o que você disse que sabe fazer. Vai lá agora se juntar com as pessoas que você prometeu que iria perdoar. Vai lá agora para aprender a ser mais humilde. Vai lá agora para aprender a ser menos vaidoso. Vai lá agora para crescer e evoluir espiritualmente. E essa é a oportunidade que nós temos. E o que a gente faz com ela? Fica olhando para trás como se nossa vida fosse uma vida de caranguejo. Olhando para trás como se nós fôssemos o curupira. O curupira tem os pés para trás e olha para frente. A gente faz o contrário, tem os pés para frente e olha para trás. É um curupira invertido. Então, dentro dessa nossa percepção da vida, o amanhã, ele vem na forma da ansiedade. Nossa, como a gente é ansioso. A dor é aqui, ó. A ansiedade parece que nasceu no estômago. O estômago é o órgão da ansiedade. Não, isso aqui é um ponto de separação entre a vida física e a vida sentimental e espiritual. O que significa ansiedade? A ansiedade significa dizer que agora eu preciso deixar de ser um corpo físico para poder perceber a minha realidade sentimental e espiritual. Muitas vezes eu não quero. Eu não quero abandonar as coisas boas da vida, eu não quero perder minha casa, eu não quero perder minha família, e eu sou um jovem e vivo dentro da casa dos meus pais, comendo, bebendo e dormindo. Eu sou aquele que estou ali agora, aquele jovem novo, 45 anos, gente, e minha mãe fica pedindo para eu casar. Que coisa! Não, para quê? Que eu quero, tá bom, mãe. Lavanderia, roupa, vocês lembram disso, né? Cozinha, chega em casa, filhinho, já comeu? Não, tal. Melhor do que isso? Não existe. 5 estrelas de mãe, não existe. A gente casa porque, não sei, é algo estranho no ar. Mas o fato é que isso causa ansiedade, esse medo. Ansiedade é medo do futuro, é medo de perder, é medo de não ser, é medo de não acontecer, é medo de não realizar. E o hoje? O hoje não existe. O hoje nós não prestamos atenção em nada. Passa como se fosse um ônibus corrido que não nos pertencesse. O ônibus, o tempo de hoje não é nosso. Nós não nos damos ao luxo de parar um pouco, de sentar, de contemplar o nosso corpo, dizer: nossa, como você é bacana, olha só, você tem 2 braços, 2 pernas, olha como seus dedinhos mexem, e suas palavras, olha como sai pela boca, você respira. Que graça ter um oxigênio para respirar. A gente não faz isso. A gente vive no modo ação, sabe? Eu tenho que fazer agora, eu tenho que cozinhar, eu tenho que almoçar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. E quando chega de noite eu estou tão morto que a única coisa que eu quero é dormir e desaparecer. É por isso que o pessoal diz assim: gente, atenção plena, vamos pensar no hoje, vamos pensar no agora, vamos pensar na vida única que nós temos, que é o momento presente. E o que a gente carrega? As delusões. Delusões são as nossas imagens subjetivas e fantasmagóricas do agora. Olhamos a realidade pelos óculos do sofrimento. Olhamos a realidade pelos óculos que estão guardados nas nossas formas de ver o mundo,
Quando a gente vê o mundo, a gente não está vendo o mundo concreto, objetivo. A física já disse isso. Nós estamos vendo o mundo que nós queremos ver. É por isso que o mundo é tão diferente para todos nós. E é exatamente assim, nesta qualidade do pensar e do agir, que a gente vai construindo a sociedade. Eu olho aquele instrumento maravilhoso, que é o Facebook. Eu chamo de Facebook porque coisinha que tem mentira ali. Nossa! Então, a gente olha o Facebook e vê as pessoas destilando ódio. Quando você escreve uma palavra de ódio, aquela palavra não está no papel ou no teclado do seu computador, ou agora mais especificamente no seu smartphone. Aquela palavra saiu do seu coração. Aquela palavra saiu do seu psiquismo. Aquilo ali significa que você está com raiva. Aquilo significa que se você pudesse pegar aquela pessoa, você trucidava. Mas Paulo, eu não tenho coragem de matar ninguém. Coragem eu sei que você não tem, mas vontade eu não posso dizer que você não tem. Então, quando a gente está falando isso, está ali representando a qualidade do meu pensar. E aí eu pergunto a vocês, quando eu estou destilando ódio, quando eu estou destilando raiva, quem está do meu lado? O pacífico? Ou aquele que foi chamado pelo meu pensamento e ainda diz assim, chamou? Você me chamou? Me chama que eu venho. E a gente reclama. E quando vai embora, eu estou sentindo uma saudade, falta-me algo dentro de mim. Aquele show de adrenalina que de vez em quando derrama no meu coração e eu fico achando, nossa, está faltando algo na minha vida, o que mudou, o que aconteceu? É exatamente essa forma estranha da gente ver o mundo. É exatamente essa forma estranha da gente ser espírito. Ser espírito significa se perceber como um ser infinito, um ser que não acaba, um ser que vai continuar existindo ao longo das diversas vidas, um ser que é capaz de passar agora para o além, mantendo a consciência, mantendo todos os sentimentos, mantendo todas as qualidades dos pensamentos, perdendo apenas o quê? Tudo. Aquilo que representa exatamente a oposição a os nossos processos evolutivos. Eu me apego ao dinheiro, mas vocês já viram alguém morrer levando dinheiro? Vocês já viram alguém morrer levando casa? Olha lá em nosso lar, gente, o povo trabalha 30 mil bônus hora para comprar uma casa em promoção no nosso plano lá, Minha Casa, Minha Morte, que tem lá, eles fazem isso, o plano. Então, 30 mil bônus hora, você compra uma casa em nosso lar e pode até deixar para os seus herdeiros, mas eu nunca vi alguém despertar no mundo espiritual e dizer, despertei e trouxe minha casa, trouxe as ações da bolsa, trouxe os meus títulos honoráveis. Não, despertei e trouxe a minha consciência e o arrependimento, se eu soubesse que era assim, eu teria vivido melhor. Se eu soubesse que era assim, eu não carregava nas minhas costas a mochila de Sártebus. Sártebus era um homem muito inteligente, muito sábio. Ele era um homem que fazia peregrinações e consultorias espirituais. E as pessoas adoravam Sártebus, admiravam Sártebus. E um dia, um jovem resolveu segui-lo como seu discípulo. E vou seguir Sártebus. Sártebus tinha uma mania um tanto quanto estranha, que quando ele chegava de noite, ele abria a mochila dele, dava um grito e ia dormir. Todos nós temos os nossos chiliques. Sártebus também tinha o dele. Só que esse menino, ele tinha uma alma um tanto quanto assim, curiosa, e ele ficava louco para saber o que tinha dentro da sacola de Sártebus. Será que tem uma cobra? Um sapo? Se fosse uma mulher, uma barata? O que será que tem dentro da sacola de Sártebus? E ele então foi acompanhando o seu guru durante toda a existência, e um belo dia Sártebus morreu. O que esse menino fez imediatamente? Isso mesmo que vocês estão pensando. Correu para a sacola de Sártebus, e quando ele abriu a sacola de Sártebus, o que tinha dentro? Nada. Porque apenas quem carrega sua sacola sabe o que tem dentro. Apenas quem carrega a sua sacola sabe as pedras que carrega.
Então, cada vez que nós, individualmente, interpretamos o mundo da maneira subjetiva a partir da perspectiva do ego, nós simplesmente fazemos o quê? Enchemos as nossas sacolas existenciais de pedras e o nosso pensamento de energias negativas que vão prejudicar a nossa evolução, que vão prejudicar a qualidade do nosso ser, do nosso agir, do nosso viver, do nosso interexistir. Vão prejudicar a sociedade e criar essa sociedade de pessoas que estão voltando. Nossa, quando a gente vê o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, eu vou falar uma coisa para vocês, gente. Essas pessoas que estão no Brasil hoje são muitos daqueles que vieram no passado tirar daqui madeira, ouro, diamantes, que nunca tiveram amor por esta terra, que nunca tiveram a capacidade de ver uma palmeira brilhar sob a luz da lua, que nunca viram e nunca admiraram o saborear das ondas do mar engolindo as pedras da areia da praia, que nunca tiveram a capacidade de ver as cores dos pássaros que voam nos nossos ares, o brilhar do nosso sol, a quantidade e abundância dos nossos rios. Essas pessoas olharam apenas para si mesmas, na ilusão da eternidade, na ilusão de que nunca iriam acabar os seus corpos e as suas vidinhas inúteis. E por conta disso, continuam acumulando exatamente aquilo que eles nunca vão poder carregar. Eles continuam perseguindo aquilo que eles nunca vão poder ter. Eles continuam fazendo exatamente aquilo que os espíritos do passado fizeram e continuam fazendo. Gente, minha avó dizia assim, vai ser teimoso assim lá em Ambupe. Porque você experimenta todas as agruras, aí desencarna. Aí passa por um tempo, um expurgo mental terrível, no plano espiritual, para poder simplesmente recuperar um pouco da energia, respirar e ter a possibilidade de voltar à terra. Volta, diz, vou fazer tudo diferente, tio, fique tranquilo, me dê um corpo bacana e eu voltarei para a terra. E aí vem um corpo saudável, vem aí todo cheio de saúde, vem com inteligência, com vigor físico, com capacidade do discernimento, e diz, ainda vou botar para você para nascer em Feira de Santana, para você então ser uma pessoa especial. E aí, o que a gente faz, gente? Domingo, domingão, gugu, não é? Videocacetada. Os alemães têm um nome para isso, chamam isso de Schadenfreude, um nome assim, não sei se a pronúncia é essa não, mas fica como se fosse. Que é você rir da miséria do outro. Quando você ri de alguém que caiu numa casca de banana, você está rindo porque você diz, não só sou eu miserável, você também é, só que agora você foi mais do que eu, e eu me sinto feliz de saber que tem um miserável pior do que eu. Percebe a qualidade do que nós estamos falando? Nas mínimas coisas, nos gestos, nos micromovimentos, no não perceber o aqui e agora, tudo isso revela a qualidade do mundo, da psicosfera e, consequentemente, abre espaço para que, sim, os espíritos muitas vezes direcionam as nossas vidas. Se não são os espíritos dos encarnados, são os espíritos dos desencarnados, e nós também influenciamos as vidas dos desencarnados, através das nossas qualidades do ser, do pensar, do agir. Nós precisamos urgentemente pensar na questão 459 de O Livro dos Espíritos. Precisamos entender que quando os espíritos entram, eles não entram simplesmente nos campos mentais porque eles são perversos. Eu fui chamado certa feita para fazer um evangelho no lar, e a pessoa disse para mim assim, eu estou sentindo a presença dos meus pais, que não estão me fazendo bem. A primeira coisa que a gente pensa é, que qualidade de pais é essa que nós estamos falando? São pais que não gostam do seu filho? Não, são pais que amam o filho, sempre amaram. Mas individualmente não eram pessoas que estavam preparadas para viver e, consequentemente, não se prepararam para morrer. Herculano Pires diz uma coisa interessante, que nós deveríamos instruir os nossos filhos para morrer, desde o começo. Porque a perspectiva da morte nos dá o valor da vida, nos dá o tempo da vida, nos dá o sentido da vida. A morte não é algo ruim. A morte é algo necessário para o processo da renovação. Que chegue, viu, morte? Quando for o tempo. Mas
Nós não podemos fugir dela como se ela nunca fosse existir. Nós não podemos deixar de perceber que a realidade do mundo de hoje e o tempo do agora é extremamente importante para mim. Por isso os pais dessa pessoa não se prepararam, como a grande maioria de nós, e desencarnaram, e agora estão no plano espiritual, tentando ainda tirar as feridas perispirituais das suas chagas, das suas exulcerações, das suas experiências encarnatórias mal-sucedidas. E essas pessoas agora estão chamando esse filho que está doente, se aproximando como pais amorosos: filho, você está doente, eis aqui o papai, eis aqui a mamãe. Mas que energia é essa? Uma energia de péssima qualidade, porque nós não nos preparamos para fazer esse chamamento. A oração é um instrumento fundamental do reequilíbrio das nossas almas. Vigiar e orar é a instrução principal e primordial para que nós possamos adentrar no mundo das influências extrafísicas sem sofrermos as agruras provocadas pelas nossas próprias mazelas morais. Amanhã seremos nós, os desencarnados, que poderemos estar visitando os nossos entes queridos, levando para eles tristeza. Vocês já pensaram nisso? Visitar um filho e vê-lo ficar triste, vê-lo entristecer, porque simplesmente as nossas energias não são boas. Uma coisa interessante que é importante a gente nunca esquecer, que no plano espiritual não existe mentira, não existe hipocrisia no mundo espiritual. No mundo espiritual nós somos o que somos. Nós nos apresentamos exatamente pela qualidade do nosso pensamento. O mundo da hipocrisia é esse, que eu boto um corpo, pinto ele todo, boto uma fantasia de pessoa do bem e saio me representando no mundo, fazendo os outros acreditarem numa mentira. No plano espiritual isso não existe. A qualidade do meu ser, a qualidade do meu sentir, a qualidade do meu existir, ela será exatamente aquilo que eu consigo dar para aqueles que estão perto de mim. Então, diante dessa perspectiva do mundo que continua, da vida que permanece, dessas influências que estão todo o tempo, estão por toda parte, interexistindo, interpenetrando, fazendo a nossa existência ser isso que nós tanto gostamos, nós temos que dizer ao Pai Celestial que nos agradeça, que nos traga a possibilidade aqui agora, de nós podermos ter pernas firmes para caminhar em direção aos desideratos das nossas vidas. Temos os braços fortes para carregar os caídos. Temos os olhos para enxergar as diferenças e sabermos compreender que as diferenças não são castigos ou deméritos de qualquer ordem. As diferenças são apenas diferenças, porque as experiências são subjetivas, são particulares. As experiências são de cada um. As experiências são individuais e por isso as pessoas são diferentes. Uns são ricos, uns são pobres, uns têm saúde, outros não têm. E nós temos que agradecer a Deus por termos aquilo que nós recebemos. A vida que temos é a melhor vida que nós podíamos receber. Os problemas que temos são exatamente as lições que estão nos apontando os momentos em que nós temos que refazer os nossos conceitos, as nossas convicções existenciais. Todas as coisas que nos acontecem, dizem os Espíritos, são para o nosso crescimento, são para que quando nós saiamos da vida, nós saiamos exultantes, e assim como Joana, mesmo no crepitar das lenhas sobre os nossos pés, podemos dizer: eles não mentiram, eles estão aqui e eles estão me amparando, eles nunca me abandonaram. É por isso que o Pai Celestial nos designa, nas suas leis cósmicas, na sua bondade universal, espíritos amigos, que também estão no nosso tempo, ao nosso lado, os nossos mentores que estão conosco, soprando nos nossos ouvidos. Não vai dar certo. Pense bem, reflita, pense, raciocine. E a gente vai vivendo a vida, esquecendo, ignorando os sinais. E esse nosso irmão, como respeita o nosso livre-arbítrio, diz: eu amo você, apesar das suas escolhas. Assim também, nós somos mentores dos nossos pais, nós somos mentores dos nossos filhos, nós somos mentores dos nossos amigos, dos nossos companheiros, daqueles que convivem conosco na mesma sociedade. E nós temos que ter o mesmo pensamento de mentoria dos nossos companheiros espirituais. Nós devemos olhar para esse irmão e dizer: eu te respeito, eu te honro, apesar de todas as coisas.
Bert Hellinger, o pai das constelações familiares, diz que os nossos pais podem ser aquelas coisas mais horrorosas do mundo, mas foram eles, um dia, que resolveram nos colocar aqui. Foi através deles que Deus e a natureza escolheu o canal perfeito para me dar um corpo, e é exatamente o corpo que eu tenho. Se eu tenho filhos que amo, eu só tenho esses filhos que amo porque meus pais me trouxeram aqui. Se eu tenho uma família maravilhosa, eu só tenho essa família porque meu pai me trouxe até aqui. Se eu tenho um trabalho, se eu tenho uma vida digna, eu só tenho essa vida digna porque meus pais me deram essa vida digna. Portanto, eu honro os meus pais, independente de quem eles sejam. Se os meus filhos são difíceis, eu honro os meus filhos, porque é exatamente nessa dificuldade que nós vamos crescer. Nós vamos crescer porque nós estamos juntos, aprendendo na escola da vida o que significa suportarmos uns aos outros, mesmo nas dificuldades, mesmo nos momentos mais difíceis, criando resistências espirituais e permitindo que nós sejamos capazes de levantar os nossos pés e seguirmos para adiante, sempre para frente e para o alto, como dizem os nossos mentores e os nossos trabalhadores de primeira ordem da doutrina espírita. E é assim que nós devemos olhar a vida. Olhar a vida a partir da perspectiva espiritual e dizer, sim, sou um ser espiritual, vivendo ou passando por uma experiência humana, como dizia Teilhard de Chardin, mas sobretudo, eu sou um filho de Deus. Eu sou a alma divina, eu sou um pedaço do Criador que me colocou aqui, para que eu possa construir neste mundo um mundo de paz. Como fazer isso? Com o meu pensamento criador, que amanhã vai me dar espaço para criar planetas, universos, mundos. Hoje eu tenho um macaco louco que pula de galho em galho dentro da minha cabeça. Amanhã terei a serenidade das almas puras, porque do átomo ao arcanjo, eis aí o meu desiderato. Todos nós seremos anjos, vamos trabalhar, vamos acreditar. E é desta maneira, é desta forma que a gente consegue ver a doutrina espírita transformando este mundo num mundo de regeneração. Transformando o mundo a partir da transformação do homem, saindo das nossas fantasias para assumirmos o comando das nossas vidas e dizer, sim, eu sou aquele que influencia o pensamento do outro, sim, eu sou aquele que ajuda o meu irmão que está passando por uma dificuldade do plano espiritual, sim, eu sou um trabalhador da primeira e de todas as horas do Cristo. Por isso, meu Pai Celestial, obrigado pela vida que nos deste, obrigado pela vida que nos dá. Obrigado pela possibilidade de ser um trabalhador da sua seara. Obrigado por ter os pés para caminhar. Obrigado para ter os braços para abraçar. Obrigado para ter a boca para falar e a inteligência para arrumar as ideias. Obrigado para ter os olhos de ver. Obrigado para ter a pele para sentir. Obrigado por ter tantas pessoas trabalhado antes da nossa chegada para nos preparar o caminho seguro para que nós pudéssemos hoje falar com tanta tranquilidade a respeito do mundo espiritual, sem estarmos falando de fantasmas ou de coisas místicas ou de coisas que poderiam aqui agora até chamar a polícia, como no passado faziam quando as reuniões espíritas eram realizadas. Esses trabalhadores que aplanaram os caminhos e que abriram as fronteiras para que hoje nós pudéssemos apenas usufruir e provar da árvore do Evangelho, da sua melhor fruta, colocar no nosso coração e transformar a nossa vida pelo amor. Isso sim agora é o grande presente de Deus. Por isso, obrigado, Pai, por esses nossos companheiros. Obrigado por essa doutrina bendita que faz das nossas vidas uma vida mais tranquila, uma vida mais calma, uma vida mais segura, uma vida onde eu posso olhar o dia de hoje e dizer que maravilha eu acordar, que maravilha eu respirar, que maravilha ver o sol, que maravilha ver a existência, que maravilha sentir todas as coisas. Obrigado, meu Pai Celestial, por esse momento de estarmos aqui trocando essas energias mentais. Quem sabe se todos os que aqui se encontram possamos sair daqui irradiando luz às nossas casas, aos lugares aonde nós formos, não destilar mais o ódio, destilar apenas amor, destilar apenas a compreensão, destilar a compreensão entre nós, destilar o altruísmo, a indulgência, o perdão das ofensas, destilarmos todas as coisas, fazermos o verdadeiro perdão 70 vezes, 7 vezes. Isso é a infinitude das vezes nos números cabalísticos de Jesus.
E é dessa forma que nós vamos transformar a nossa terra. Por isso, obrigado, meu Pai. Obrigado pela oportunidade deste dia de hoje. Obrigado pela atenção de todos vocês. Fiquem com Deus, que assim seja.